Vamos lá, pessoal, continuando aí a nossa aula. Agora chegamos aí ao último tópico, que nós chamamos de o estado eterno ou a vida eterna. Vamos falar sobre a eternidade. Pois bem, de acordo conforme está aí no slide, a eternidade é um atributo que decorre da imutabilidade. Ponto. O termo, com efeito, aquilo que não muda e não pode mudar de maneira alguma. Por conseguinte, aquilo que não começa nem termina e que possui na atualidade pura, exclusiva de qualquer sucessão ou modificação, a plenitude do seu ser. Pois bem, nós vamos falar aí sobre o estado eterno e temos que falar de tempo. Porém, antes de eu continuar nesse slide aí, eu queria ler aqui uma definição de tempo baseado no livro Escatologia, Severino Pedro da Silva, página 183. Ele diz assim: o tempo veio a existir dentro de uma fenda da eternidade. Deus criou o tempo por causa do homem. Porém, este tempo terminará um dia. O tempo se define como o número ou a medida do movimento. Com efeito, não se pode conceber o tempo sem o movimento. O tempo sem o movimento não pode existir. O tempo é, pois, uma espécie de número, mas não de um número descontínuo. É um número contínuo e fluente. Pois bem, quando falamos de tempo, o tempo divide-se em três partes principais. Primeiro, o tempo concreto. Segundo, o tempo abstrato. Terceiro, o tempo objetivo. Então vamos lá, falar de cada um deles de uma forma sucinta e resumida. O tempo se divide em três partes. O primeiro tempo chamamos de o tempo concreto ou tempo vivido. Que tempo é esse? É aquele que resulta do movimento vivido por cada ser, conforme está lá em Salmos 90, verso de número 10. Esse tempo é resultado do movimento vivido por cada ser. Salmo 90, verso de número 10. Eu vou ler para nós termos um entendimento. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Próximo slide é o próximo tempo. Nós chamamos de tempo abstrato, Tempo abstrato. Que tempo é esse? Esse é o tempo uniforme e vazio, que nós representamos como uma linha, ao longo da qual se situam os acontecimentos, conforme está em Eclesiastes 3:1, que é muito conhecido, Eu vou ler. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Próximo slide. Também podemos entender
a terceira parte da divisão do tempo chamamos de tempo objetivo. Que tempo objetivo é esse? É o tempo resultante do movimento sobre si mesmo e que foi tomado como unidade. Então, por exemplo, um dia de 24 horas, Salmos 90, verso 4, que diz: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Então, assim, por outro lado, vimos aí a divisão dos tempos. Os elementos do tempo se dividem em 3 partes. Então, vamos ver os elementos do tempo. Tanto os filósofos como os escritores cristãos dividiram o tempo em 3 partes, a saber, 2 pontos. Vamos lá. Quais são esses elementos do tempo? Primeiro, o tempo passado, né? Segundo, o tempo presente. Terceiro, o tempo futuro. Então, Deus, ele é atemporal. A questão de tempo passado, tempo presente e tempo futuro é para que nós possamos nos situar, nos enquadrar de acordo com a história, de acordo com os fatos e acontecimentos. E aí, quando a gente fala do estado eterno, que será o final de tudo, enquanto se processa o julgamento do grande trono branco, simultaneamente o Senhor Deus estará estabelecendo novos céus e nova terra. Fim do julgamento, os homens entrarão na eternidade propriamente dita. Então, assim, quando se fala de novos céus e nova terra, o entendimento é que o que existe já deixará de existir. Serão novas todas as coisas, né? Será o estado eterno, uma vida totalmente diferente daquilo que nós já vivenciamos ou daquilo que nós conhecemos à luz da história ou da própria Bíblia Sagrada. Então, esse estado eterno terá seus radicais, seus extremos, conforme está no slide aí. Os condenados permanecerão no lugar que Deus preparou para o diabo e seus anjos, como nós já falamos de Mateus 25, 41, está lá quando nós tratamos do termo inferno, longe da face divina, e serão lançados no lago de fogo, Apocalipse 20, 15. Quanto àqueles cujos nomes foram achados no livro da vida, hão de gozar das delícias eternas no céu de glória. E aí é aquela fala que nós sempre falamos, né? Os livros serão abertos, né? A biblioteca de Deus é uma linguagem figurada, né, irmãos? O livro nós usamos para armazenar informações, mas Deus não precisa disso. É só uma figura de linguagem para que nós possamos saber que tudo que nós fazemos está anotado, né? Por exemplo, podemos entender que alguns livros que nós vamos ver, o primeiro é o livro da consciência, Romanos 2,15. O segundo é o livro da natureza, Salmo 19, do 1 ao 14. O terceiro é o livro da lei, Romanos 2,12. O quarto é o livro do Evangelho, Romanos 2,16. O quinto, o livro das memórias, Lucas 16, 25. O sexto, o livro das obras, Apocalipse 20, 12. E o sétimo, o livro da vida, Apocalipse 20, 15. O livro da vida do Cordeiro é o livro que dá admissão ao mundo eterno. Viu aí? Então, o nome que se encontra ali estará sendo admitido no mundo eterno, no estado eterno.
Então, irmãos, que o nosso nome esteja nesse livro, que nós não venhamos permitir com nossos atos e atitudes que o nosso nome seja arriscado do livro da vida. O estado eterno nos aguarda, como nós falamos do céu. Que Deus continue nos abençoando. Tenham todos um bom final de semana e que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Espero que tenha contribuído para somar, juntamente com nossos amados irmãos, informações teológicas, cristocêntricas com relação à escatologia. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.